Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Para quem está assistindo a este canal pela primeira vez, gostaria de me apresentar. Meu nome é Renato Koprowski, sou advogado e estamos aqui no canal Portugal Legal para lhes trazer informações e notícias sobre Portugal, sobre processos de nacionalidade, vistos, legalização daquelas pessoas que já estão em Portugal, enfim. Além disso, outras notícias relacionadas a Portugal. E, desta forma, nós pretendemos deixá-los atualizados e informados a respeito de alguns dos procedimentos que são necessários para que você possa obter êxito naquele seu projeto de vir para Portugal, para efeitos de investir, de estudar, de residir em Portugal, seja por qual razão for. Existem várias, né, que podem ser aí aplicadas, e também, evidentemente, nos processos de nacionalidade portuguesa. Neste caso da nacionalidade portuguesa que nós iremos abordar hoje, nós estaremos trazendo para os senhores um assunto que é muito interessante e que trata da transcrição de casamento e também da averbação de sentença estrangeira em Portugal. Basicamente é o seguinte: quando o cidadão entra com um pedido, entra com um processo de nacionalidade portuguesa, ele pretende o quê? Primeira coisa que ele pretende é conseguir o seu assento como cidadão português. Seria a mesma coisa que fazer uma certidão de nascimento. Portanto, você vai obter por parte do Estado português, através da Conservatória de Registros, um documento que diz que o Joãozinho, cidadão brasileiro, descendente de algum português, pretende obter a nacionalidade portuguesa, seja porque é neto, seja porque é filho. Mas, muitas vezes, este processo e este pedido é feito ao longo do tempo. O cidadão entrou com este processo de nacionalidade portuguesa já quando tinha alguma idade. Portanto, não é quando jovem, não é quando recém-nascido. É aquela nacionalidade que você vai buscar com o tempo. E por isto é que estas duas situações, estes dois procedimentos, um deles a transcrição de casamento e o outro a averbação da sentença estrangeira, é que são importantes. Então nós vamos agora dar uma olhada como é que isto funciona, onde é que está o detalhe e a importância disso. Porque, como eu disse, quando você busca um registro do seu nascimento e a sua nacionalidade portuguesa, e você já tem uma certa idade, você pode ter o quê? Casado. Você pode ter se divorciado. Então, como no Brasil, você vai ao cartório de registro civil e você faz o quê? Você leva para lá as informações a respeito da sua vida, desde o nascimento até o falecimento, até o óbito. E aqui não é diferente. Então, quando eu vou pedir, e eu já tenho uma certa idade, eu já nasci. Mas para o Estado português eu ainda não sou nada, não sou ninguém, eu não existo. Então, começa como? Pela inscrição do nascimento, onde Portugal reconhece a sua nacionalidade. Mas, para isso, vamos ver então o que acontece com esta situação. Vamos lá. Vamos falar de nacionalidade portuguesa, transcrição de casamento e averbação de sentença estrangeira. Basicamente aqui nós temos o seguinte: transcrição de casamento. A transcrição é um processo extrajudicial. Portanto, você chega em Portugal com os documentos necessários, comprovam o seu nascimento, a sua descendência, e você vai fazer o quê? Você vai transcrever o seu casamento lá na Conservatória do Registro Civil. Ou você tem a opção de também fazer isto aqui, na representação consular portuguesa. Por exemplo, eu estou no Brasil e quero resolver isso sem sair do Brasil. Quando isto é feito através da representação consular, nós temos a seguinte situação, que é não necessitar de mais nenhum outro procedimento em Portugal.
Porque quando o consulado recebe seus documentos e faz a sua inscrição, faz o registro desse seu casamento, ele automaticamente vai informar a Conservatória do Registro Civil de Portugal, que é um sistema único, que é um sistema unificado, portanto, não importa se ele vai comunicar, você não precisa ir a Lisboa, ou a Setúbal, ou ao Porto, ou a qualquer outra região de Portugal para fazer isso. Qualquer conservatória de Portugal é apta a receber este tipo de pedido. Portanto, ele é um procedimento extrajudicial. Ou você vai ao consulado, ou você vem a Portugal, ou contrata os serviços de alguém em Portugal, algum representante, para resolvê-lo junto da conservatória. Basicamente, a diferença entre um procedimento e outro é que, normalmente, o procedimento via consular pode se tornar um pouco mais demorado, mas não quer dizer que esta é a regra geral. Pode, eu estou dizendo. Em algumas representações consulares, isto pode levar um pouco mais de tempo do que se talvez você faça diretamente aqui em Portugal. Para fazer este procedimento, o que você precisa então apresentar? A certidão de casamento estrangeira, você precisa da fotocópia autenticada da convenção antinupcial, caso ela tenha sido outorgada, onde você define qual é o regime de casamento que você vai adotar, não é? E se você casou no Brasil e vai pedir a sua nacionalidade portuguesa, então você passa por isso aqui. Você tem que trazer primeiro para Portugal a sua situação de casado. Você tem que deixar isto em dia, você tem que deixar isto em ordem. Certidão de nascimento de um dos nubentes, quando for estrangeiro. Por quê? O cidadão português que casou com um estrangeiro lá no Brasil, ele precisa vir para cá e precisa também regularizar a sua situação. Agora, vamos falar da averbação da sentença estrangeira. Quando nós falamos em sentença, nós estamos falando de tribunal. Tribunal, portanto, falamos de um procedimento judicial. E aí, o Código de Processo Civil Português, lá no seu número 1 do artigo 978, e o Código de Processo Civil aqui tem o número 41/2013, o Código é de 2013, foi publicado no Diário da República no dia 26 de junho, diz o seguinte no artigo 978. Nenhuma decisão sobre direitos privados proferida por um tribunal estrangeiro tem eficácia em Portugal, seja qual for a nacionalidade das partes, sem estar revista e confirmada. Trocando em miúdos, se você casou no estrangeiro, divorciou-se no estrangeiro, quando você for dar entrada no pedido de nacionalidade, você vai ter que trazer o quê? A prova da transcrição do seu casamento e você vai ter que juntar também o quê? Uma prova, que é o reconhecimento desta sentença por um tribunal português. Você não consegue resolver o seu processo sem que aquela sentença de divórcio brasileira seja primeiro reconhecida e confirmada por um tribunal português. Em momento algum, isto significa que o tribunal vai adentrar ao mérito, vai mexer, vai alterar alguma coisa naquela sentença. O que se vai fazer é observar os procedimentos. Se todos os procedimentos foram adotados lá no tribunal no Brasil. E se tudo estiver em ordem, então sim, o tribunal português vai dizer, ok, está tudo em ordem, vamos homologar esta sentença. E com esta prova, então, você dá entrada lá no processo da nacionalidade. O divórcio, seja ele judicial, como nós vimos, ou por escritura pública, aquela do divórcio consensual, em que as duas partes resolvem de maneira amigável, pacífica, contratam um advogado no Brasil e vão ao cartório e fazem o quê? Uma escritura pública de divórcio. Isto é possível, você não precisa levar o divórcio para a via judicial, você não precisa entrar em litígio,
salvo se houverem problemas neste divórcio, nessa separação, por patrimônio, né, os bens, alguma coisa que se queira discutir. Agora, se os dois estão de pleno acordo de que quiserem, né, de que pretendem se separar, eles fazem o quê? Fazem isto por escritura pública. Para Portugal e para o processo de nacionalidade portuguesa, pouco importa se foi judicial ou se foi escritura pública. Ambas as situações precisam passar pelo crivo do tribunal português. Então vamos lá. Apenas se verifica se todas as formalidades processuais foram cumpridas. Portanto, nada se altera na sentença daquele divórcio ou na lavratura daquela escritura pública que foi feita lá no Brasil. Absolutamente nada vai mudar. A única coisa que eles vão verificar é se todas as formalidades processuais foram cumpridas, porque pode haver alguma situação em que, se algum ato processual não foi providenciado, não foi resolvido da maneira correta, a outra parte, a parte que se sentir prejudicada, pode entrar com um pedido de nulidade ou de anulação daquela sentença. E isto depois vai resolver e vai resultar num processo aqui em Portugal, porque esta sentença, para todos os efeitos, foi anulada. Ou existe algum recurso, alguma coisa sobre esta sentença. Então, o que se verifica são as formalidades processuais. Segundo, não se interfere, como já acabamos de falar, no mérito da decisão proferida pelo juiz através da prolação da sentença. Quando você faz isto por meio judicial, quando o divórcio é litigioso, você vai ao tribunal, entra com processo, sai no final uma sentença. Então o que acontece? O mérito desta decisão não sofre alteração. Um detalhe, neste caso, diferente lá quando nós vimos da averbação do casamento, quando você casa e traz esta informação para a conservatória, através do consulado ou através da conservatória diretamente aqui em Portugal, neste caso, quando se trata de divórcio, que é necessário passar pelo crivo do judiciário português, a interposição apenas pode ocorrer por um advogado regularmente inscrito em Portugal. Seja ele português, alemão, italiano, brasileiro, pouco importa a nacionalidade deste advogado. O que deve ser observado é que o processo para tribunal português apenas pode ser feito por um advogado inscrito em Portugal. Portanto, o seu advogado que cuidou do processo no Brasil não pode fazer esse processo aqui, salvo se ele estiver também inscrito na Ordem dos Advogados Portugueses e estiver aqui com suas obrigações em dia. Aonde se interpõe, então, este tal recurso, este tal processo no tribunal aqui em Portugal? A competência é exclusiva do Tribunal da Relação de Lisboa. É única e exclusivamente este tribunal que vai tratar destes procedimentos. Então você tem que ter um advogado em Portugal e o advogado vai entrar com o processo no Tribunal da Relação de Lisboa. É aqui que se resolve. E quando o tribunal conclui este processo, a sentença que homologou, né? Portanto, é uma sentença homologatória deste procedimento que ocorreu no Brasil, seja por escritura pública ou seja por meio judicial, é comunicada automaticamente para a conservatória pelo próprio tribunal. Portanto, daí para diante você já não precisa fazer mais nada, nem o seu advogado. Portanto, o advogado ele vai dar entrada no processo e esperar que tudo seja conferido, que tudo esteja em ordem. Se alguma coisa for detectada que não for reconhecido, que houver alguma exigência por parte do tribunal, então este advogado vai ter que entrar em contato com os interessados lá no Brasil e vai ter que resolver essa situação. Muitas vezes com o advogado lá, óbvio, que cuidou do processo. Então vejam, a competência do Tribunal de Lisboa, somente advogado inscrito em Portugal e a comunicação é automática para a conservatória. O advogado nem a parte precisam fazer mais nada a partir deste momento. Feito isto, seu processo então de nacionalidade tem continuidade. E o que é que eu preciso para dar entrada neste processo aqui em Portugal junto ao tribunal? Você precisa de uma cópia da sentença que foi proferida lá nos autos do processo brasileiro, portanto, lá onde você deu entrada no tribunal. Você precisa de uma cópia daquela sentença. Evidentemente que, como todo e qualquer outro documento, não é por ser uma sentença judicial que ela pode ficar sem o quê? Sem ser apostilada.
Então, cópia da sentença apostilada. Depois, você precisa de uma certidão de interior do processo, que é chamada legalmente aqui de objeto e pé, onde consta o trânsito em julgado da sentença. O que seria o trânsito em julgado? O trânsito em julgado significa que aquela sentença que foi proferida lá no processo brasileiro, onde ocorreu o divórcio, onde o juiz decretou o divórcio das duas partes, esta sentença tenha transitado em julgado. Significa não há mais possibilidade de interpor nenhum tipo de recurso sobre aquilo que está ali decidido. E eu tenho que fazer o quê? Prova da transcrição do casamento em Portugal. Porque, veja, se eu quero o meu registro de nascimento e quero ser um nacional português, eu preciso fazer o registro de nascimento, isto eles vão fazer, eu preciso transcrever o meu casamento aqui em Portugal e eu preciso, evidentemente, depois de separado, fazer constar também que eu me divorciei. Portanto, para que eu esteja novamente apto, até para me casar novamente. Porque se eu não fizer estes procedimentos todos, o meu registro civil aqui não vai estar de acordo. Falta uma parte ali dentro. E esta parte é uma parte muito importante, porque afinal de contas eu nasci, casei, separei e, quem sabe, quero casar de novo. Então, todo esse registro, da mesma forma como é feito lá no Brasil, deve ser feito aqui. Então, estas pessoas que casam, cidadão brasileiro, tem lá uma companheira, tem lá uma pessoa no Brasil, um companheiro, e pretende casar. Mas ao invés deles casarem em Portugal, eles vão casar lá no Brasil. O que acontece? Lá no Brasil vai ser aberto um procedimento para registrar este casamento. Casamento civil registrado lá no cartório. Este cidadão português precisa chegar em Portugal e fazer o quê? Transcrição do casamento. Ele precisa fazer constar no registro dele que ele é casado com uma pessoa de origem brasileira. Porque lá na frente, você pode pedir, por exemplo, a sua nacionalidade através do próprio casamento ou da união de fato. Então veja que você precisa estar aqui com o seu registro em dia. Então precisa constar que você é casado aqui. E muito importante, isto aqui é uma coisa que implica já numa outra situação, quando o processo é judicial, na questão da citação das partes e também dos custos e dos prazos que um processo pode levar. Um processo dessa natureza pode levar alguns meses. Não é coisa tão simples, mas também não é coisa tão rápida. Então, o que acontece? Se as duas partes, lá no Brasil, que se separaram, tiverem aí uma boa relação, já foram separados, já se resolveram, cada um seguiu sua vida, mas mantém um bom contato, mantém uma boa relação, ambos podem figurar no polo ativo da ação. Ou seja, ambos passam a ser autores do processo de reconhecimento desta sentença estrangeira. Como dito, seja ela por via judicial ou seja ela por via extrajudicial, feita lá no cartório. Tanto faz. Os dois vão ter que entrar aqui como autores. E neste caso, o que acontece? Quem vai ser chamado para o polo passivo é o Ministério Público aqui em Portugal. Então, ele que vai representar, ele vai ser o outro lado deste processo. Então, os dois cidadãos são os autores e o Ministério Público passa a ser o réu e os dois seriam os autores. Basicamente é isso que se precisa fazer. É um procedimento imprescindível para que o seu processo chegue ao final sem problemas. Se você der entrada, der início no processo e isto não estiver resolvido, todo o seu processo de nacionalidade vai travar e você pode até, por questão de tempo, porque estes processos judiciais aqui também demandam de tempo, pode acontecer o quê? Você perde o seu processo de nacionalidade. Ele pode ser travado, indeferido, porque você não fez aquilo que deveria, você não fez os procedimentos de averbação, de reconhecimento de sentença estrangeira, para lá no final obter o quê? A tão esperada e sonhada nacionalidade. Eu espero que a gente tenha conseguido passar aqui para vocês essa ideia e a razão de que isto ocorre, por que é que ocorre e como ocorre. Tá? Então,
era essa a mensagem que a gente queria deixar para vocês. São procedimentos necessários. Casou, divorciou, quer vir para cá, para casar aqui, você precisa resolver a sua situação. O cidadão português não consegue casar com uma cidadã brasileira se isto não estiver resolvido. O cidadão brasileiro não pode fazê-lo de forma diferente. Então você tem de fazer essa transcrição e esse reconhecimento quando o divórcio ocorreu. Ok? A todos, um grande abraço. Desejo boa sorte, sucesso. E lembrando vocês que se inscrevam no canal, que deem like aos nossos vídeos, marquem o sininho na página do YouTube, daí cada novo material produzido aqui pelo canal automaticamente é enviado para vocês, é informado automaticamente pelo YouTube. E assim vocês não perdem nada do que aqui foi produzido. Muito boa sorte, sucesso e até a próxima, se assim Deus nos permitir.